Nada é por acaso. Veja o que Deus está fazendo em sua vida. Você já parou para pensar por que algumas coisas acontecem na sua vida justamente quando tudo parece estar desmoronando? Aqueles momentos em que você sente que perdeu o rumo, em que as portas se fecham uma após a outra e você fica com a sensação de que Deus está em silêncio? Eu sei como é isso. Às vezes, é tão difícil ver um propósito quando tudo ao seu redor parece bagunçado. Mas deixa eu te falar algo importante. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Mesmo quando você não entende o porquê, saiba que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior e mais incrível do que você pode imaginar. Ele nunca te abandona, mesmo nos momentos em que você não consegue ouvir a sua voz. E hoje, eu vou te mostrar uma história que vai tocar profundamente o seu coração. Uma história de alguém que viu a vida desmoronar, mas que ao confiar em Deus, descobriu que cada lágrima tinha um propósito, cada dor escondia uma bênção. E quer saber o melhor? O que aconteceu com essa pessoa pode acontecer com você também. Fique comigo até o final, porque vamos explorar juntos os ensinamentos bíblicos que mostram como Deus transforma até as situações mais difíceis em bênçãos. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se você já passou por momentos em que nada parecia fazer sentido, prepare seu coração, porque hoje você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida e nada é por acaso. Você já imaginou que enquanto enfrenta desafios, Deus está te moldando para algo grandioso? Muitas vezes nos perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Ou até pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas deixa eu te dizer uma verdade poderosa. Deus nunca perde o controle da sua história. Ele está sempre presente, mesmo quando você não consegue perceber. Agora, presta atenção. Lá no final deste vídeo, eu vou compartilhar uma revelação incrível que pode mudar a forma como você encara os momentos difíceis da vida. Então, fica comigo porque você não vai querer perder. Para você entender melhor como Deus trabalha nos bastidores, vou te contar a história de Francisco, um homem que viu seus planos desmoronarem de uma forma que ele jamais imaginava. Tudo que ele havia construído parecia perdido e ele se perguntou se algum dia Deus traria redenção. E sabe o que aconteceu? Vou te contar já já, mas antes quero que você reflita comigo em uma palavra poderosa de Deus. Em Jeremias 29:11 está escrito: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora me responde, será que o que você está vivendo hoje faz parte de um plano maior? Será que Deus está preparando algo que você ainda não pode ver? Fica até o final porque eu vou te mostrar como, assim como Francisco, você também pode testemunhar o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Vou revelar algo surpreendente que vai fortalecer a sua fé e mudar a forma como você encara cada luta. Vamos juntos? Agora vamos mergulhar na história de Francisco. Ele era um homem simples, dedicado à sua família e ao seu trabalho. Vivia em uma pequena cidade, onde todos o conheciam por sua honestidade e fé inabalável. Sempre confiou que Deus tinha o controle de tudo. Mas, como acontece com muitos de nós, a vida de Francisco não permaneceu tranquila por muito tempo. Certo dia, a empresa onde ele trabalhou por mais de 15 anos faliu inesperadamente. A notícia caiu como uma bomba em sua vida. De repente, Francisco se viu sem emprego, com contas acumulando e uma família para sustentar. As orações que antes fluíam cheias de gratidão começaram a se transformar em súplicas desesperadas. Ele se perguntava: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor se esqueceu de mim? Para piorar, as portas para novos empregos pareciam se fechar uma a uma. Francisco tentava, batia em diversas empresas, mas sempre ouvia a mesma resposta: não estamos contratando. O desespero começou a apertar o coração dele. Mesmo assim, ele buscava forças nas Escrituras, tentando se lembrar das promessas de Deus. Um dia, enquanto lia o Salmo 34:19, encontrou uma palavra que lhe trouxe algum conforto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Apesar das dificuldades, Francisco decidiu se apegar a essa promessa. Ele sabia que mesmo em meio ao silêncio de Deus, havia algo que ele ainda não conseguia entender.
sua esposa Maria, também era uma mulher de fé e sempre o encorajava a não desistir. Francisco, Deus nunca falha. Ele vai abrir uma porta, mesmo que pareça impossível. Essas palavras, embora reconfortantes, ainda pareciam distantes da realidade que ele vivia. Enquanto Francisco enfrentava essa tempestade, algo estava prestes a acontecer. Uma conexão inesperada, um evento que mudaria tudo. E você quer saber o que aconteceu? Segure firme, porque a partir daqui, a história vai começar a tomar um rumo que vai te surpreender. Fica comigo, porque vou te mostrar que, assim como Deus não abandonou Francisco, Ele também não te abandona. Francisco era um homem trabalhador, humilde e temente a Deus. Morava com sua esposa, Maria, e seus 2 filhos, Pedro e Ana, em uma casa simples, mas cheia de amor e fé. A rotina da família era marcada pelo esforço diário de Francisco, que trabalhava em uma oficina mecânica, e pelo cuidado dedicado de Maria com a casa e os filhos. A cidade onde viviam era pequena, cercada por montanhas verdes e um rio que cortava o vale. Todos se conheciam e compartilhavam histórias nas manhãs de domingo após o culto. Francisco era respeitado por sua honestidade e habilidade com motores, sempre disposto a ajudar quem precisasse, mesmo que não tivesse como pagar pelo serviço. Mas a vida, que parecia tranquila, logo enfrentaria uma tempestade inesperada. Um dia, Francisco foi chamado ao escritório do dono da oficina. Com o semblante pesado, o patrão lhe deu a notícia amarga. Francisco, vou precisar fechar a oficina. Os custos estão altos demais e não consigo mais manter o negócio. Aquelas palavras caíram como um peso esmagador sobre os ombros de Francisco. Ele voltou para casa em silêncio, pensando em como daria a notícia à sua família. Quando contou a Maria, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela segurou a mão dele com firmeza. Deus é fiel, Francisco. Vamos passar por isso juntos. Apesar das palavras encorajadoras de Maria, o medo começou a rondar o coração de Francisco. As economias da família eram poucas e as contas não paravam de chegar. Para piorar, após semanas enviando currículos e procurando trabalho, Francisco não conseguia nenhuma resposta positiva. A cidade era pequena e as oportunidades ainda menores. Certo dia, ao voltar de mais uma busca frustrada por emprego, Francisco sentou-se no velho banco de madeira da varanda de sua casa. O vento frio cortava o rosto e ele olhava para o céu nublado como se esperasse uma resposta divina. Senhor, onde o Senhor está? Eu preciso de uma saída. Maria, ao ver o estado abatido do marido, sentou-se ao lado dele. Lembra do que está escrito em Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não nos abandonou, Francisco. Eu sei que Ele vai abrir uma porta. Apesar das palavras de esperança, os desafios pareciam insuperáveis. Francisco se via em um beco sem saída, mas mal sabia ele que Deus já estava preparando algo extraordinário. Uma reviravolta estava prestes a acontecer, e você não vai acreditar no que veio a seguir. Fique comigo, porque essa história vai te mostrar que nada é por acaso. Francisco sabia que não podia desistir mesmo diante de tantas dificuldades. Ele começou a buscar formas alternativas de sustentar a família. Como mecânico experiente, decidiu consertar pequenos motores e oferecer seus serviços diretamente às pessoas da cidade. A princípio parecia uma boa ideia, mas a realidade se mostrou mais dura do que ele imaginava. Poucas pessoas confiavam em um trabalho independente, e Francisco enfrentava a concorrência de empresas maiores que ofereciam preços baixos e prazos curtos. Ainda assim, ele persistia, acreditando que Deus não o havia abandonado, mesmo que o silêncio divino parecesse ensurdecedor. Maria, sempre ao lado dele, era uma fonte constante de encorajamento. Francisco, talvez Deus esteja querendo nos ensinar algo através dessa fase difícil. Não desista, Ele está conosco. Ela lembrava frequentemente das palavras de Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Mas o desânimo começou a pesar sobre Francisco. A cada semana que passava sem clientes suficientes, a pressão aumentava. Pedro, o filho mais velho, percebeu a tristeza do pai e tentou ajudar, oferecendo-se para distribuir panfletos sobre os serviços de conserto que Francisco oferecia.
Foi em um desses dias, enquanto Pedro colava cartazes em um poste, que um homem de aparência simples, mas com um olhar atento, se aproximou. "Seu pai é o mecânico?" perguntou o homem. Pedro assentiu. "Ele é o melhor que tem por aqui." O homem então fez um pedido curioso. "Diga a ele que quero consertar algo especial. Vou passar na sua casa amanhã." Pedro achou a conversa estranha, mas correu para contar ao pai, que ficou intrigado. Será que isso é uma oportunidade? Naquela noite, Francisco orou com fervor, pedindo direção a Deus. "Senhor, se esse homem é uma resposta do céu, me mostra. Eu estou disposto a seguir o que o Senhor tem para mim." No dia seguinte, o homem apareceu com um velho motor enferrujado que parecia completamente inútil. Francisco examinou a peça e pensou consigo: "Isso não tem conserto." Mas algo dentro dele disse: "Tente, confie." Enquanto trabalhava no motor, Francisco se lembrou de uma verdade que Maria sempre repetia: Deus não escolhe o caminho mais fácil, mas o caminho certo. Ele passou horas ajustando cada peça, limpando cada detalhe. No final, o motor voltou a funcionar como se fosse novo. O homem, admirado, disse: "Você tem um talento especial. Eu estou precisando de alguém com sua dedicação para liderar a manutenção da minha frota de veículos." Francisco ficou sem palavras. Deus havia transformado uma situação impossível em uma bênção inesperada. E se você acha que essa é a maior reviravolta, espere para ver o que vem a seguir. Deus ainda tinha mais surpresas reservadas. O convite do homem parecia ser a resposta que Francisco tanto buscava, mas logo ele descobriria que o caminho ainda seria desafiador. No primeiro dia de trabalho, Francisco se deparou com uma frota de veículos em péssimas condições. Motores danificados, peças corroídas e um cronograma apertado para deixá-los em funcionamento. A responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele precisava provar sua capacidade não apenas ao novo patrão, mas também a si mesmo e à sua família. Com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de incertezas, Francisco começou a trabalhar. Mas nem tudo saiu como esperado. Um dos veículos que ele havia consertado apresentou problemas logo após sair da oficina. O chefe, que parecia amigável no início, demonstrou impaciência. "Se não der conta, vou precisar contratar alguém mais experiente", disse, em tom severo. Aquelas palavras foram como um golpe duro para Francisco. Ele voltou para casa cabisbaixo, sentindo que talvez não fosse capaz de superar aquele desafio. Maria percebeu o abatimento e, como sempre, trouxe uma palavra de esperança. "Francisco, lembra de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar." Naquela noite, Francisco orou com ainda mais fervor. "Senhor, me dá sabedoria e forças. Eu quero honrar o teu nome em tudo que eu fizer." No dia seguinte, ele voltou à oficina determinado a fazer o melhor. Revisou cada detalhe do motor problemático, identificando um erro minúsculo, mas crucial. Com paciência e dedicação, ajustou tudo até o motor funcionar perfeitamente. Quando o chefe viu o resultado, ficou impressionado. "Francisco, você realmente é um mestre no que faz. Vou confiar a frota inteira a você." A vitória parecia próxima, mas ainda havia um teste final: entregar todos os veículos funcionando antes do prazo. Com a ajuda de outros mecânicos que ele coordenou, Francisco trabalhou incansavelmente, muitas vezes até altas horas da noite. A tensão aumentava a cada dia, mas Francisco sentia uma paz inexplicável. Ele sabia que Deus estava com ele, e no último dia do prazo, a entrega foi um sucesso total. O chefe, agora completamente convencido, fez uma proposta surpreendente que mudaria a vida de Francisco e sua família para sempre. E se você pensa que essa história já acabou, espere só até descobrir a reviravolta final que Deus preparou. Francisco estava exausto, mas aliviado após entregar todos os veículos funcionando perfeitamente. Seu chefe, que até então mantinha um semblante rígido, finalmente relaxou e deu um sorriso discreto. "Parabéns, Francisco. Você fez algo que muitos aqui disseram ser impossível." Aquelas palavras trouxeram um alívio momentâneo, mas o que aconteceu a seguir foi totalmente inesperado. O chefe pediu que Francisco ficasse para uma conversa particular. "Francisco, além dessa frota, eu tenho um projeto maior. Estamos expandindo para atender uma rede de transporte em cidades vizinhas. Preciso de alguém que lidere essa expansão."
Francisco arregalou os olhos, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era uma oportunidade única, mas também uma grande responsabilidade. Mas por que eu? Perguntou ainda atônito. O chefe olhou diretamente nos olhos dele. Porque você tem algo que não se ensina: honestidade e perseverança. Eu observei não apenas o seu trabalho, mas também a maneira como você lidou com os desafios. Isso é raro hoje em dia. A proposta parecia ser uma bênção direta do céu, mas Francisco hesitou. Aceitar significava sair da cidade onde sua família estava estabelecida há tantos anos. Pedro e Ana estavam acostumados à vida tranquila daquela região, e Maria tinha raízes profundas com a comunidade local. Além disso, Francisco temia falhar em algo tão grande. Ele pediu tempo para pensar e orar sobre a decisão. Aquela noite foi marcada por um turbilhão de pensamentos. Maria, com sua sabedoria serena, ouviu cada palavra de dúvida que ele compartilhava. Francisco, lembra o que está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se essa oportunidade veio até você, Deus já preparou o caminho. Ainda assim, Francisco sabia que precisava de uma confirmação clara. Na manhã seguinte, enquanto orava sozinho, pediu a Deus um sinal para saber qual decisão tomar. Ele precisava ter certeza de que estava seguindo a direção certa. E foi exatamente nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Uma mensagem inesperada que traria a resposta definitiva. Quer saber o que foi essa mensagem e como Deus confirmou seu propósito? Continue comigo, porque a história está longe de terminar. Francisco ainda estava sentado na varanda, refletindo sobre a grande proposta do chefe, quando Maria apareceu com uma xícara de café quente. E então, já decidiu? Perguntou ela com um sorriso compreensivo. Não sei, Maria. É muita coisa. Uma mudança enorme. Será que estamos preparados para isso? Ela segurou a mão dele com firmeza. Deus nunca nos dá algo que não possamos carregar. Talvez isso seja parte do plano que Ele tem para nós. Enquanto Francisco lutava com suas dúvidas, Pedro e Ana, que haviam escutado parte da conversa, se aproximaram. A gente vai ter que mudar de cidade, pai? Perguntou Pedro, curioso, mas com uma pontinha de ansiedade na voz. Francisco respirou fundo antes de responder. Ainda não sei, filho. Mas, se isso acontecer, vai ser para um futuro melhor. Desde que estejamos juntos, tudo bem para mim, disse Ana com um sorriso inocente. Naquela mesma tarde, Francisco decidiu reunir a família para uma conversa franca. Explicou todos os detalhes da proposta e os desafios que ela trazia. Para sua surpresa, Maria e as crianças se mostraram receptivos, mesmo com as dificuldades que poderiam enfrentar. Mas e nossa casa? Perguntou Pedro. Deus vai cuidar de tudo, respondeu Francisco com uma fé que começava a se fortalecer novamente. Ao longo daquela semana, Francisco também teve que ajustar sua rotina na oficina. Os colegas, antes desconfiados, passaram a vê-lo com admiração. Nunca pensei que você fosse o cara certo para isso, mas tá aí, conseguiu, disse um dos mecânicos com um sorriso de aprovação. Mas nem tudo era tranquilidade. Havia resistência por parte de alguns que temiam mudanças e questionavam se Francisco realmente estava pronto para liderar um projeto tão grande. Esse cara mal tem estudo para isso, cochichavam alguns funcionários. Em meio a essas vozes críticas, Francisco manteve-se firme, lembrando-se das palavras de Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Com o apoio da família e a confiança em Deus renovada, Francisco começou a traçar os próximos passos. Ele sabia que a jornada ainda seria longa, mas agora estava certo de que não enfrentaria nada sozinho. E o que aconteceu depois? Você vai se surpreender com o que Deus ainda reservava para essa família. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você. O que você faria se estivesse no lugar de Francisco? Você aceitaria essa proposta desafiadora, mesmo sabendo que teria que deixar tudo para trás? Ou ficaria na segurança do que já conhece, evitando riscos, mas talvez também as bênçãos que Deus preparou? Pense por um instante. Quantas vezes você já esteve diante de uma decisão que parecia grande demais para suas mãos pequenas?
Às vezes, Deus nos coloca diante de um caminho que nos assusta, mas é exatamente nesse lugar que Ele manifesta seu poder e nos leva para um nível mais alto. Francisco estava exatamente nesse ponto. E, sinceramente, você também pode estar. Talvez seja uma oportunidade de trabalho que parece desafiadora, uma mudança de cidade, um novo relacionamento ou até mesmo um chamado espiritual que Deus tem sussurrado em seu coração. Mas aqui está uma verdade que precisamos lembrar. Deus não nos leva a um lugar sem nos capacitar para enfrentá-lo. Olhe para a história de Abraão, por exemplo. Em Gênesis 12:1, Deus disse a ele: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia exatamente para onde estava indo, mas confiou em Deus e foi. E você sabe o que aconteceu. Deus o abençoou de formas inimagináveis. Francisco também estava vivendo seu momento Abraão. Ele não tinha todas as respostas, mas precisava decidir se daria um passo de fé. E agora eu pergunto, você teria coragem de confiar em Deus assim? Às vezes, o que impede nossas bênçãos não são os desafios à nossa frente, mas a falta de fé para enfrentá-los. O medo nos paralisa, sussurrando que não somos bons o suficiente, que não vamos conseguir. Mas é exatamente nessas situações que Deus diz: confia em mim, eu sou contigo. Assim como Francisco, talvez você esteja pensando: e se eu falhar? Mas será que você já parou para pensar? E se você voar? Se Deus já trouxe você até aqui, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Francisco percebeu isso quando tomou uma decisão ousada que mudaria sua vida para sempre. E agora vou te contar o que aconteceu quando ele finalmente escolheu confiar plenamente em Deus. Porque o que veio a seguir é uma lição poderosa que você precisa ouvir. E quando parecia que tudo estava finalmente se encaixando na vida de Francisco, algo totalmente inesperado aconteceu. O chefe, que tinha confiado a Francisco a liderança do projeto de expansão, o chamou novamente para uma reunião urgente. Francisco, temos um problema. O contrato com a rede de transporte que sustentava nosso plano de expansão foi cancelado de forma repentina. Sem isso, não sei se vamos conseguir manter nem mesmo a operação atual. Aquela notícia caiu como um raio sobre Francisco. Tudo pelo que ele havia trabalhado tão arduamente parecia estar desmoronando diante de seus olhos. A equipe que ele havia formado agora estava em risco de perder o emprego, e a oportunidade que parecia uma bênção estava se transformando em um teste ainda maior de fé. Francisco respirou fundo, tentando manter a calma. E agora, chefe? O que vamos fazer? O chefe balançou a cabeça desanimado. Sinceramente, eu não sei. Mas se alguém pode encontrar uma saída, esse alguém é você. Essa responsabilidade parecia pesada demais para Francisco carregar sozinho. Ele foi para casa naquela noite sem conseguir dormir, com uma sensação de angústia no peito. Mas enquanto orava, algo surpreendente aconteceu. Uma lembrança clara veio à sua mente. Um contato antigo, um empresário que precisava exatamente dos serviços que a oficina oferecia. Mesmo sem saber se daria certo, Francisco decidiu agir com fé. Ligou para aquele contato na manhã seguinte e explicou a situação. Para sua surpresa, o empresário não apenas demonstrou interesse, mas disse que estava buscando exatamente um parceiro confiável para uma nova frota que ele estava adquirindo. Francisco mal podia acreditar. "Isso é sério?" perguntou, ainda incrédulo. "Mais do que sério. Vou passar na sua oficina amanhã para fechar o contrato." Quando desligou o telefone, Francisco sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. Deus tinha aberto uma porta que ele sequer imaginava existir. Lembrou-se imediatamente de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mas aqui está o ponto mais impressionante dessa história. Aquele novo contrato não apenas salvou a oficina, mas levou o negócio a um nível que Francisco jamais imaginou. E quer saber de uma coisa? Essa história não termina aqui. Há algo ainda mais surpreendente que Deus fez na vida de Francisco, algo que vai inspirar você ainda mais. Quer descobrir o que foi?
Então, fique ligado, porque essa revelação vai mudar a forma como você vê os desafios da sua vida. Francisco sentou-se no banco de madeira da varanda, com a mente a mil. O vento da tarde balançava as folhas das árvores, mas ele não conseguia se concentrar no som suave da natureza. Ele pensava em tudo o que estava acontecendo. O negócio parecia estar no caminho certo, mas agora o futuro estava mais incerto do que nunca. Ele olhou para Maria, que estava no jardim, cuidando das plantas como sempre fazia. Maria levantou os olhos e sorriu, mas logo percebeu a expressão distante no rosto de Francisco. Ela se aproximou dele e sentou-se ao seu lado, a mesma expressão serena, mas com uma preocupação silenciosa. "O que aconteceu, meu amor? Você está tão quieto?" Ele respirou fundo e olhou para ela, sentindo uma mistura de alívio e frustração. "Maria, o contrato foi cancelado. O chefe, ele não sabe o que fazer e eu também não sei." Ela olhou para ele com a calma que sempre o acalmava. "Você está carregando o peso de tudo isso sozinho, Francisco. Mas lembra do que falamos? Deus tem controle sobre tudo." Ela tinha razão. Ele sentia o peso de uma responsabilidade que não sabia como suportar. Mas Maria estava ali, ao seu lado, com uma fé silenciosa, firme. O que ele mais precisava naquele momento não era uma solução mágica, mas o apoio dela, o apoio da família e a certeza de que não estava sozinho. "Eu sei, Maria, eu sei, mas e se não der certo? E se tudo isso for apenas um sonho que vai se desmoronar?" Ela segurou sua mão, apertando-a com carinho. "Não, Francisco, não é um sonho, é uma jornada. E as jornadas, por mais difíceis que sejam, sempre têm algo a ensinar. Você está aprendendo, está crescendo e Deus está com você." As palavras dela, simples e diretas, começaram a trazer uma sensação de paz que ele tanto procurava. Mas, no fundo, ainda havia algo inquietante dentro dele, uma dúvida, uma insegurança. Ele queria acreditar que tudo iria dar certo, mas os desafios à sua frente eram enormes. Naquela noite, antes de dormir, Francisco fez uma oração sincera. Ele pediu a Deus que mostrasse o caminho certo, que lhe desse a sabedoria necessária para tomar as decisões que mudariam sua vida. E foi ali, no silêncio de sua oração, que ele sentiu uma paz inexplicável. Não uma paz de ter todas as respostas, mas uma paz de saber que Deus estava com ele. Ele não precisava carregar o peso de tudo sozinho. A história de Francisco é a história de todos nós, não é? Quantas vezes enfrentamos momentos de incerteza, onde a dúvida nos consome e a pressão é tanta que sentimos que não podemos dar mais um passo, mas, assim como Francisco, temos sempre a escolha de confiar. Confiar em Deus, confiar no processo, confiar nas pessoas que Ele coloca ao nosso lado. O que você faria se estivesse no lugar dele? Eu sei o que eu faria. O telefone tocou no meio da noite, interrompendo o silêncio pesado que tomava conta da casa de Francisco. Ele acordou de um sono interrompido, o coração disparado. Maria também acordou, vendo a expressão tensa no rosto dele. "É a empresa?" ela perguntou, já sabendo que a situação estava se complicando mais do que eles imaginavam. Francisco olhou para o número no visor e, com um suspiro pesado, atendeu. "Alô?" A voz do outro lado era do chefe. "Francisco, precisamos conversar. O empresário que você contatou, ele não apareceu. Ele não vai mais fechar o contrato. Estamos em uma situação crítica agora. Eu não sei se conseguiremos manter o projeto." Aquelas palavras caíram como uma bomba. Francisco sentiu a pressão se acumulando em seu peito, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Ele olhou para Maria, seus olhos buscando algum tipo de esperança, mas não havia palavras suficientes para consolar o que parecia ser o fim do caminho. "Eu não sei o que fazer", disse Francisco, sua voz trêmula, mas com uma clareza que já não existia antes. "Nada mais parece certo. Eu coloquei minha confiança em Deus, mas o que faço agora?" Maria, sempre serena, sentou-se ao lado dele, tocando sua mão com a mesma força de sempre. "Francisco, você lembra da promessa que Deus fez? Ele nunca nos deixaria. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele tem algo ainda maior esperando por nós. Não é hora de desistir." Mas Francisco, lutando contra o peso da decepção, se sentia perdido. Tudo o que ele havia dado de si parecia estar sendo destruído diante de seus olhos. "Eu fiz tudo o que pude, Maria. Agora não sei mais."
Foi nesse momento de crise que algo surpreendente aconteceu. O telefone tocou novamente, quebrando o silêncio que pairava no ar. Francisco atendeu sem saber o que esperar. Para sua surpresa, era o empresário que ele havia contatado. Francisco, eu estava errado. Eu pensei em desistir, mas algo me fez voltar atrás. Podemos conversar. Eu quero o seu serviço. Eu vejo em você a confiança que outros não têm. Aquela ligação foi como um sopro de vida. Francisco mal conseguia acreditar nas palavras que ouvia. Você tem certeza disso? Ele perguntou, quase sem acreditar. Sim, estou certo. Vou enviar o contrato para você. Vamos seguir em frente com isso. Foi como se o peso que ele carregava fosse levantado em um instante. Toda a dor, a dúvida, as noites sem dormir, tudo parecia ter valido a pena. Maria, com um sorriso tranquilo, abraçou Francisco. Viu? Deus sempre esteve no controle. Você não estava sozinho, Francisco. O que começou como uma situação sem saída se transformou em uma vitória impressionante. Francisco sabia que isso não era apenas uma coincidência, mas um lembrete poderoso de que Deus nunca o abandonaria. E ali, naquele momento de clímax, ele sentiu algo profundo se transformar dentro de si. Ele não era mais o homem inseguro e ansioso que hesitava diante de grandes desafios. Ele era alguém que havia superado, com fé, tudo o que parecia impossível. E talvez agora mais do que nunca, você entenda o verdadeiro significado de confiar em Deus, não importa o quão grande ou pequeno seja o desafio, porque no fim, Ele está sempre conosco. À medida que os dias passavam, Francisco e Maria começaram a sentir o peso da vitória. O contrato finalmente foi fechado, e com ele, não apenas a solução para seus problemas, mas a certeza de que, ao confiar em Deus, eles haviam dado o passo certo. A oficina, que havia enfrentado tantos desafios, agora prosperava mais do que nunca. Francisco se tornou um líder mais forte, mais confiável, e a equipe, que antes temia o colapso do negócio, agora se sentia motivada e unida em torno de um propósito maior. Mas o maior aprendizado não estava no sucesso financeiro ou nas vitórias materiais. O maior aprendizado foi o poder da confiança em Deus, especialmente quando tudo parecia perdido. Francisco olhou para trás e viu a mão de Deus guiando cada passo, cada decisão e até mesmo os momentos de dúvida. Ele percebeu que quando pensamos que estamos sozinhos, é quando Deus mais está presente. Ele nunca deixou de lado aqueles que confiam nele. No entanto, a história de Francisco não é única. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, onde parece que as portas estão se fechando e não há mais soluções. Mas quando decidimos confiar em Deus, algo incrível acontece. Ele abre portas que nem imaginávamos existir. Ele nos dá força para continuar, nos mostra oportunidades nos lugares mais inesperados e nos ensina que às vezes o maior milagre não está no resultado, mas na jornada de fé que percorremos. E foi justamente isso que Francisco aprendeu. Ele não tinha todas as respostas, mas confiou na promessa de que Deus o guiaria. Ele percebeu que os maiores milagres não acontecem apenas em momentos de grande glória, mas nos pequenos passos de confiança diária. Agora, Francisco e Maria olham para o futuro com esperança renovada. Eles sabem que a vida nunca será perfeita, mas também sabem que, com Deus ao seu lado, não há desafio grande demais para ser superado. Eles passaram a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de crescer mais fortes na fé. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, o que tem feito diante dos desafios da sua vida? Tem se permitido confiar plenamente em Deus? Eu sei que, como Francisco, você também tem enfrentado situações difíceis, mas a boa notícia é que Deus está ao seu lado, pronto para guiá-lo. Não importa o quão grandes sejam os seus problemas, quando você confia em Deus, Ele te dá a força e a sabedoria necessárias para vencer. Se você se sentiu tocado por essa história, se encontrou força para acreditar novamente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui, compartilhamos histórias como a de Francisco, com lições poderosas que vão transformar sua maneira de enfrentar os desafios da vida. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo com seus amigos e ativar o sininho para receber mais conteúdo inspirador. A sua jornada de fé pode estar prestes a começar e estamos aqui para caminhar com você. Deus tem algo incrível reservado para a sua vida e
Como Francisco, você vai olhar para trás e ver o quão distante chegou. É só confiar. E aí, gostou dessa história de superação e confiança em Deus? Eu espero que ela tenha tocado o seu coração e que você tenha encontrado inspiração para enfrentar os desafios que surgem em sua vida. Lembre-se, não importa o que você esteja passando, Deus está no controle de tudo e com Ele podemos superar qualquer obstáculo. Se você se emocionou com a jornada de Francisco, se essa história te trouxe alguma luz, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais vídeos como esse. Temos muitas outras histórias inspiradoras e ensinamentos bíblicos que vão te ajudar a fortalecer a sua fé e a confiança em Deus. E eu quero muito saber o que você achou. Deixe seu comentário aqui embaixo, me contando o que mais tocou o seu coração ou como você tem visto a mão de Deus agindo na sua vida. Seu comentário é muito importante para mim e eu adoro ler cada um deles. Além disso, se você acha que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe essa história não vai ser o que alguém precisa ouvir para ter uma nova perspectiva ou uma renovada confiança em Deus. E tem mais uma coisa super especial que eu trouxe com muito carinho para você. Na descrição e no comentário fixado aqui embaixo, coloquei o link de um devocional bíblico repleto de reflexões e orações que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. Tenho certeza de que esse devocional será uma grande bênção na sua vida. Então não perca a oportunidade de viver esse momento de comunhão e aprendizado com Deus. Por fim, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Estamos sempre aqui compartilhando histórias de fé, inspiração e crescimento espiritual para te ajudar a seguir a jornada com confiança, sabendo que Deus sempre está no controle de tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa.